Oh, aleluia! Aleluia! Podem sentar, irmãos. Aleluia! Coisa boa, né? Que momento de adoração poderoso, né? Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. A gente nunca deve esquecer disso, irmãos. Qualquer situação
qualquer problema que possa acontecer, a gente tem que estar sempre lembrando que Deus é bom. Sua bondade nos acompanha todos os dias de nossas vidas. Amém, irmãos? Quero agradecer aqui aos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Irmão Marquinhos, né? Carinhosamente chamado como Marquinhos. Glória a Jesus. Esteve ministrando louvor hoje, né, irmãos? Os irmãos gostaram da ministração do nosso amado irmão? Irmão, a benção, né? Aleluia. Irmão Paulo Rubens, nosso amigo Paulo Rubens, um abraço ao pastor. Como é o nome do pastor lá? Venilson, né? Venilson, pastor da Igreja Batista do Monte Castelo, meu bairro, gente. Né? Manda um abraço para ele. Nosso amado irmão João, a nossa irmã veterana ali, de longas datas. Eita Jesus! Vários combates ela já teve aqui, né? Grande, a nossa tesoureira, pessoa de alta confiança da igreja. Agradeço a Deus pela vida de vocês, muito bom. E daqui a pouco nós vamos estar juntos, precisando de vocês, tá bom? Obrigado. Aleluia. Gente, você pode baixar sua cabeça um instante, vamos orar? Pai, nós rendemos graças por esse momento de estarmos aqui diante de você, para receber a tua palavra, a tua boa palavra, poderosa. Eu declaro em nome de Jesus todas as mentes alertas, atentas, Senhor, ao ouvir a tua palavra, todas elas cativas ao pleno conhecimento do Senhor. Olhos do coração sendo iluminados a cada vez que nós expormos as nossas vidas à tua palavra, nós sabemos que somos modificados, sabemos que somos tocados pela tua palavra, a tua unção nos ensina todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa unção permeando as nossas vidas, me auxiliando, junto com os amados irmãos, aprendizado, que o teu Espírito possa levar a lugares bem dentro do coração, bem no recôndito, e eles possam assimilar, Senhor, e se precisar de alguma mudança, seja acontecida pelo poder que já opera dentro de nós, e a nossa vontade, Senhor, de também cooperar com o Espírito. Nós te agradecemos por essa unção poderosa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode dizer bem forte comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Deus é amor. Deus é amor. Amém. Tem uns irmãos que dizem assim, Deus é amor, mas também é justiça. Né? Justiça, ele vem para rasgar você. Quantos sabem que Jesus não veio para rasgar você? Ele veio para resgatar você. Amém? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida já nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Então nós podemos viver uma vida sem condenação. Diga assim, a minha vida é uma vida sem condenação. Aleluia. Os meninos ali sempre me pegam e perguntam, pastor, qual vai ser o título da ministração? Eu vou intitular aqui, permanecendo no amor, tá bom, irmãos? Permanecendo no amor. Amém? Gostaria de começar também falando aos irmãos, há um tempo eu venho ministrando sobre isso, sobre algumas coisas importantíssimas, estou indicando, irmãos, há também um tempo, a vocês lerem um livro Crescendo Espiritualmente, né? Do nosso amado Kenneth Hagin. Isso é muito importante. É um livro, irmãos, que deve estar na nossa cabeceira, deve estar sempre lendo, relendo. É algo que nós aprendemos no Centro de Treinamento Bíblico. Está com o teu aí, Kelvin, já? Glória a Deus, olha aí. Aleluia. Isso vai fazer com que nós mantenhamos aquilo que nós aprendemos, irmãos, vivo, aceso. Porque às vezes nós até passamos por tudo isso que nós já lemos, ouvimos, mas a leitura contínua da palavra em si já é o máximo. Mas o livro nos traz algumas orientações para que nós possamos permanecer, irmãos, firmes, né, crescendo espiritualmente. Ele relata que, de fato, podemos passar 20, 30 anos dentro da igreja e ainda continuar sendo bebê porque não crescemos espiritualmente, porque não conhecemos ainda a divisão do espírito, alma e corpo, e aí nós pensamos que a nossa vida é a nossa carne, é o nosso homem exterior, onde nós achamos que não podemos nada, onde nós achamos que o fato é que somos imerecedores, somos o pó do borogodó, nós somos o piolho da pulga do cachorro, né? Irmão, Senhor, eu sou o piolho da pulga do cachorro, sou imerecedor. Não, irmãos, nós éramos imerecedores, sim, mas a graça veio e nos trouxe para o lugar onde nos tornou idôneos. Amém, irmãos?
Onde hoje nós podemos, sim, de fato, nós estamos assentados, irmãos, à destra do Pai com Cristo Jesus. Irmão, não é para quem está na pulga do cachorro, não, tá bom? Então, irmãos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Qual a parte que nós não entendemos isso, né? Então, às vezes, são tantas coisas boas que se você olha para o seu homem exterior, para a sua carne, você vai dizer, nós não merecemos. Mas graças a Deus que a graça salvadora nos tirou de um local onde nós estávamos perdidos, nos colocou num local onde nós podemos caminhar, nós podemos viver uma vida plena com o Senhor, reinando em vida com Cristo. Amém, irmãos? Então, não se vive reinando com Cristo numa vida desgraçada. Nós estamos no Espírito, nós nascemos de novo. Então, nós precisamos crescer, treinar o nosso Espírito a ponto de entendermos que nós somos homens espirituais e não carnais. Se nós começarmos a compreender as coisas da forma carnal, nós vamos viver a vida inteira carnal e você não vai perder a salvação por isso, mas não vai desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra, por causa da sua vida carnal. Amém? Então, assim, é muito bom que você esteja lendo esse livro, você vai compreender muito das ministrações que a gente fala aqui. Os meninos estão indo para o Rema, estão indo para a escola de ministro, e quando chegam por lá, veem as mesmas coisas, porque são as mesmas coisas, irmãos. Nós estamos firmados nas mesmas coisas, na mesma palavra, a palavra da fé, a palavra de poder, há um poder operando dentro de nós, e nós precisamos entender, dentro desse crescimento espiritual, que de fato tem tudo isso operando na nossa vida. Você está comigo? Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia. Então nós revermos as coisas, as mesmas coisas, estar olhando, estudando, vendo isso nos traz segurança. Então tem muitos livros que são, para mim, são da cabeceira da minha cama, né? Apesar de eu dormir de rede, mas eu tenho um banquinho que o Beto me deu, que fica ali do meu lado, né? E eu boto ali. Então, assim, de fato, eles são minhas cabeceiras. Eu estou lendo, sempre me edificando. Eu gosto muito dos livros do E.W. Kenyon, que fala sobre Jesus agora. O que é que a gente faz agora quando esquece? A justificação, né? A justificação, a identificação. Então ele fala que nós fomos identificados, Jesus Cristo se identificou conosco, né? E de fato, irmãos, nós precisamos viver essa vida agora. Ele saiu de lá, ele foi enviado por Deus, Jesus Cristo. Cristo Jesus foi nos enviado exatamente para expor quem é Deus de fato, né? Expor quem é Deus. Glória a Deus, estão todo mundo sentadinho? Parou? Porque todo mundo que anda, fica pelo meu andando, atrapalha um pouquinho, tá bom? Eu sou meio atrapalhado com quem fica se mexendo. Amém? Dá uma impressão, irmão, que você não está dando valor à palavra, amém, irmãos? E o que está aqui não é o pastor público, está aqui exatamente a unção de Deus. E é bom você experimentar dela e estar honrando a unção do Senhor, tá bom? Então, voltemos aqui, não falando sobre a identificação, né? Ele veio, enviou o seu filho, ele enviou o seu filho, nos amou e enviou para que ele pudesse, de fato, como homem, mostrar para nós quem era Deus. E ele, de fato, ele expressou a exata expressão de Deus, que é o amor, ele se revelou em Cristo Jesus e nós descobrimos isso, amém? Então, Hebreus fala isso claramente. Antigamente, ele se revelou aos apóstolos, né? Aos irmãos por meio de profetas, né? E de muitas outras maneiras, mas a nós falou-nos por Cristo Jesus. Então, Jesus foi exatamente a revelação do Deus que era desconhecido. Então, isso foi maravilhoso, né? Abriu a nossa mente e, consequentemente, nós entendemos melhor um pouco o amor de Deus. A Bíblia diz, Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, se eu não me engano, ele diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Alguns irmãos acham que não tem um amor suficiente para resolver, para falar, para perdoar, mas a palavra de Deus nos fala que foi derramado pelo Espírito o amor dele dentro de nós. Não há desculpa, irmãos, para que nós não possamos andar em amor, porque já foi derramado o amor de Deus dentro de nós. Não há desculpa para nós não andarmos em fé, porque a fé também foi repartida a cada um de nós, para nós andarmos em fé. Amém? E essas duas coisas são tão importantes, nós vamos estar falando sobre permanecendo no amor, e nós podemos ir para Gálatas também, que o apóstolo Paulo fala, dizendo assim, que a fé opera pelo amor. Então, Paulo pegou com muita precisão as características de Cristo, tanto que ele diz assim, em outro momento ele diz assim, que nós possamos ter exatamente os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, todos esses sentimentos, se nós formos fazer uma equação, vai redundar em amor.
Em todas as práticas que Jesus teve foi amor, né? A mulher que chegou, a adúltera, e ele olhou e disse assim, cadê os teus acusadores? Já foram embora, então vai, não peques mais. Ele podia também estar acusando aquela mulher, mas ele não veio para acusar, irmãos. Ele veio para olhar os nossos defeitos, organizar, transformar a nossa vida e nós termos uma vida espiritual plena no Senhor. Amém? Desfrutando as coisas espirituais, porque o homem estava afastado, o homem morreu espiritualmente, mas Jesus veio e resgatou, e agora nós, em uma nova criação, fomos resgatados, e agora somos um novo espírito. E esse novo espírito agora, irmãos, tem comunhão com Deus. Amém? Então, na verdade, o templo, nós somos templo de habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita no nosso espírito, trazendo coisas, comunicando coisas, e ele não habitaria em um local que fosse em pecado, irmãos. Isso pode até chocar você, porque você pode dizer assim, eu sou o maior pecador do mundo. Isso é o que lhe disseram. Mas você foi um pecador, e agora você foi resgatado, você foi limpo, agora você foi transformado em um novo espírito, que agora voltou a ter comunhão com o Espírito. O Espírito não tinha condição de estar na vida dos irmãos que ainda não tinham sido nascidos de novo. Mas diga comigo, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criação. Há um poder operando dentro de mim. O poder do Espírito, irmãos. Então, não tem condição de nós, como espirituais, estarmos andando de uma forma carnal. Não tem condição de nós vivermos uma vida carnal se nós somos espirituais. Paulo chegou a dizer assim, eu falo a vocês, não falo todas as coisas a vocês que deveriam falar, porque vós sois carnais. E nós só percebemos as coisas espirituais se nós formos espirituais. Amém, irmãos? Então, muitas coisas não foram faladas para o povo de Coríntios ali, porque eles eram carnais. Mas nós somos espirituais. Eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Eu não sou aquele corpo miserável que todo mundo acha que vai. Não, eu vou morrer, vou voltar para o pó. O corpo vai, irmão, mas o teu espírito volta para Deus. Amém, irmãos? Você está feliz por isso? Então, quando você se referir a você, você fala que você é o espírito. Você é o espírito humano, aonde o Espírito de Deus habita ali, aonde você foi transformado, onde você foi mudado. Aquelas coisas que acontecem, a briga da carne com o teu espírito, isso é normal, irmãos. Até você terminar de ter domínio sobre a carne, ter o conhecimento para dominar a carne de fato. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, não é verdade? Então, eles são guiados pelo Espírito, o Espírito Santo nos guia no nosso espírito, e nós, com facilidade, irmãos, nós dominamos a carne. Com facilidade. E você disse assim, pastor, eu não estou conseguindo dominar a carne. Então, comece a alimentar seu espírito com a palavra, comece a alimentar, comece a ter o entendimento da sua vida espiritual, você vai começar a dominar a sua carne bem facinho. Amém? Eu costumo sempre dizer que se alguma coisa você costuma comer sempre, e você não deixa de comer se não for com aquilo, comece por aqui dali. Eu lhe domino, cara. Isso aí não me domina. Isso aqui não me domina. Esse tal líquido não me domina. Essa tal rabanada que eu gosto, não me domina. Essa feijoada gordurenta, isso não vai me dominar. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Você está comigo? Aleluia. Irmãos, as coisas que são mais prejudiciais da gente são as melhores que tem para comer. São as melhores, irmãos. E nós ficamos nos deliciando daquilo, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus sustentou Daniel com o que mesmo, hein? Legumes, foi? Frutas e legumes, né? Então, irmãos, na verdade nós somos espirituais, nós precisamos receber informações espirituais, conexões espirituais, viver uma vida espiritual, orando no Espírito, cantando no Espírito. Você está ficando doido? Ou não, eu sou espiritual. Amém? Você se pega dirigindo ali, de repente você está orando em línguas, aleluia, colocou uma música lá, colocou uma palavra de Deus, de repente você está orando em línguas, irmão, eu sou espiritual mesmo, irmão. E Deus se revela por mim, por meio do meu espírito. O meu espírito tem a comunicação com Ele. Às vezes nós temos o conhecimento da palavra, mas não temos o entendimento, porque não procuramos o autor para nos revelar no momento que nós estamos lendo. Aí você, leitura sacal, ai meu Deus, ler esse livro é muito ruim. E quando você começa a ler o Velho Testamento, que o filho de quem, não sei de onde, 900 anos, não sei de quem, filho de Jeziel, Beruel, Juruel, aí você fica logo desanimado. Irmão, vai lá para o Novo Testamento, começa a ser fortalecido pelo Espírito, depois você vai lá no Velho, para conhecer.
Mas de fato, irmãos, tenha prazer no Senhor. Você vê os salmos que a gente leu aqui, que a palavra do Senhor ela é mais prazerosa do que qualquer melhor mel. Amém, irmão? Você pode dizer comigo, a palavra de Deus é mais gostosa, é mais saborosa do que qualquer melhor mel. A gente está dizendo que é um mel qualquer que a gente compra dentro de um... É um mel mesmo, um melhor mel, a palavra do Senhor é melhor. Então se delicie nela. Amém, irmãos? Então, permanecendo no amor. Como eu comecei, eu disse para você que a fé opera pelo amor. É provável que você ache que esteja andando em fé. E às vezes, aparentemente, você acha que está andando em fé. Mas o fato é que muitas vezes é uma fé sem resultado. Você só replica o que você ouve. Mas nós sabemos que quando nós nos colocamos diante da palavra, existem as condições para nós podermos haver a modificação em nossas vidas. Não só replicar, mas que aquela palavra possa servir para nós e gerar mudanças em nossas vidas. Aí sim, teremos resultados. Há uma probabilidade, irmãos, que você esteja andando em fé e muitas vezes sem resultados. Talvez falte alguma coisa. E essa coisa pode ser permanecer no amor. Amém? Você faz tudo na sua vida, dizima, oferta, faz tudo, trabalha na casa do Senhor e não vê resultados na sua fé, porque muitas vezes você não tem uma comunhão importante com seu irmão, com a sua mãe, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, você não tem um relacionamento legal. E talvez você ache assim, poxa, o que está acontecendo? É a sua forma grosseira de falar, de agir, a sua forma grosseira de estar convivendo com as situações, você não respeita o seu empregado, você não respeita o seu patrão. Oh, segunda-feira, oh meu Deus do céu, segunda-feira, esse dia não era para existir. Oh, coisa ruim é trabalho. Irmãos, se Deus te deu o trabalho para tu resolver, Ele vai te remunerar. E se tu melhorar, vai melhorar. Se tu melhorar, vai melhorar. Cada vez que você melhorar no que você faz, as coisas vão vir, a recompensa vai vir. Amém? Sempre vai depender de você. Sempre vai depender da forma que você estiver se portando em amor. Amando. Sabe, irmãos, às vezes eu fico imaginando, às vezes eu vou fazer alguns trabalhos em algum lugar e eu vejo os caras reclamando do patrão, não sei de que, irmão, pelo amor de Deus, ora pelo patrão para que ele possa crescer. Mas esse cara vai olhar para mim, ele não está olhando, mas o Senhor está olhando, faça com amor. Amém, irmãos? Tem vezes que eu vou fazer algum orçamento, quero fazer um serviço bem feito, mas o cara diz assim, não tenho dinheiro, não quero fazer, vamos fazer o pior. E eu faço o possível para fazer o melhor, nem que ele não veja, que é para que ele não possa entender que eu fiz, mas eu fiz. Escondido. Amém, irmãos? Porque, irmãos, eu não estou fazendo para pessoas, estou falando para o Senhor. Nós começarmos a compreender que o nosso trabalho, aquilo que nós estamos fazendo agora, que Deus colocou na tua mão, agora Ele quer fidelidade disso. E a fidelidade, irmãos, é também em amor. Amém? Permanecermos no amor que Deus derramou no nosso coração. Olha para o teu irmão aí e diz assim, fala para ele, fala bem claro, há um amor derramado no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Esse irmão está assim, arrebatado, hein? Oh, aleluia. Oh, Senhor, quero a revelação. Me mostre, Jesus, a revelação, Senhor, que está vindo na vida dele. Ou então acorda ele para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há um amor que foi derramado, o amor ágape de Deus foi derramado, irmãos, no nosso coração. Então não há desculpa para que nós não amemos. Amém? Ah, mas fez isso comigo, falou de mim, irmão, não tem problema. Perdoe. Amém, irmãos? Às vezes eu sempre falo que às vezes algumas pessoas dizem assim, pastor é falso. Não sou falso não, irmão. Eu perdoei e vou abraçar mesmo. Não tem jeito, abracei. Mas é muita falsidade, não, irmão, é amor. Fala comigo, não é falsidade, é amor. É o amor de Deus, fala comigo, o amor de Deus. O amor de Deus está em nós, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Você não sabe o quanto eu falo com algumas pessoas que eu digo assim, é o teu amor mesmo. Jesus é o teu amor mesmo. Porque a carne, ela é igual aqueles sonrisal que a gente pode falar. Né?
A vontade é de fazer alguma coisa. Aí eu disse, não, não sou mais esse aí. Agora não sou mais eu quem vive. É quem vive em mim? O amor. O amor vive em mim. Eita Jesus, aleluia. Mateus 22, 37, eu queria que você abrisse comigo. Eu queria que você pensasse bastante nisso na sua fé. A sua fé só vai operar pelo amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aquele que te deu a fé, te deu amor. Aquele que te deu amor, deu a fé. E elas trabalham juntas. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes. Eu quero entrar só nesse versículo, porque vamos falar sobre o amor, tá certo? Amarás o teu Deus de... Não, eu não ouvi. De todo o quê, irmão? Diga assim, Espírito. Diga assim, o Espírito que foi recriado. Diga assim, o Espírito que o amor dele já está nele. Em mim. Amém. Então ele diz assim, amarás o Senhor de todo o teu coração. E de toda a tua alma. Que alma? A alma que está sendo trabalhada hoje, por exemplo. Pela palavra. Diga assim, a minha alma está sendo trabalhada, transformada pela palavra. Alma é a mente. Amém? E todo o meu pensamento, de todo o meu pensamento. Irmãos, eu me pego de vez em quando lá em casa. Eu me pego de vez em quando dizendo assim, Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Você é a minha vida. Pai, eu te amo. Aleluia. Pai, eu te amo. Paizinho, eu te amo. Paizinho, eu te amo. Você cuida de mim de uma forma sobrenatural. Quando não dá mais para mim, você cuida, me leva nos braços. Aleluia. Amém. Aleluia. Quantos têm esse hábito? Não me respondam. Este é o primeiro grande mandamento. Olha só. Qual é o primeiro grande mandamento, irmãos? Amar quem? A Deus de todo o coração, né? De toda a alma e de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, diga comigo, tem um segundo. Jesus falando, né? Não é possível que nós não acreditemos, né? Não é verdade? Porque uma vez um irmão chegou para mim, para nós aqui, e disse assim, eu não acredito nada que Paulo fala, só acredito que Jesus fala. Então está aí Jesus falando. Tá bom? Se nós resolvermos isso, nós vamos resolver muitas coisas das nossas vidas. Se nós resolvermos isso aqui. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu quis tocar nesse assunto, irmãos, para a gente entender, compreender que tudo foi resumido nisso. E quem ama não adultera, quem ama não mata. Amém? Quem ama é algo poderoso. Faz coisas maravilhosas dentro do contexto dos 10 mandamentos, por exemplo. Amém, irmãos? Então nós podemos viver uma vida boa dentro desse contexto. Se nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós queremos observar algo que nós vamos fazer agora, nesse momento, para você fazer uma análise. Eu estava vendo um vídeo em que o rapaz disse assim, o repórter andou pela praça e começou a perguntar. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa vinha andando, né? Ele pega de repente, ele te fazer uma pergunta. Se eu tivesse para você aqui agora 5 milhões e 5 minutos de Jesus, qual que você queria? Aí o cara disse 5 milhões. Aí passou para outro e aí o cara disse, se você tivesse 5 milhões, para lhe dar agora 5 milhões e 5 minutos com Jesus, o que é que você faria? 5 milhões. Então, todos disseram 5 milhões. E aí eu vi o irmão falando da seguinte forma. Irmãos, se você viu essa reportagem e você também disse 5 milhões, tenha cuidado para que o seu Deus não seja o mamão. Porque muitas vezes nós estamos amando mais o dinheiro do que a Deus. Agora deixa eu dizer, se você amar o Senhor de todo o teu coração, pode vir todo o dinheiro, porque o dinheiro não é o teu Senhor. O dinheiro está para servir você e você abençoar outros com o dinheiro que Deus pode proporcionar para você.
Porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele pode nos dar, irmãos, se nós tivermos um propósito no nosso coração, de sermos abençoadores de outro, Deus vai te abençoar muito mais ainda, porque a intenção de Deus é que o corpo de Cristo cresça e amadureça, e possa abençoar outras pessoas. Você já imaginou você ganhando algum dinheiro que você possa dizer assim, a irmã Keila, eu quero lhe dar aqui, vem aqui que eu quero lhe dar, não vem não, que não tem agora não, vem aqui que eu quero lhe dar R$2.000 aqui para você. Aliás, se eu fizesse isso, eu não diria para ela que vem aqui para eu me amostrar e dar para ela dizer que eu dei R$2.000. Não, irmão, eu pegava só o seu Pix, você ia só olhar lá o depósito dos R$2.000. Quantos querem ter essa unção para dar? Amém. Se você está dizendo isso de coração, Deus não vai te dar 2.000, Deus vai te dar 10.000, Deus vai te dar 20.000. Aleluia. Agora é o propósito do teu coração. Você está vivendo para quê e para quem? Amém? Você está comigo? Tem pessoas, irmãos, que têm condições de pagar um rema que o outro não está conseguindo pagar e não paga. E não dá. Mas quando você abrir o coração e diz assim, rapaz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor vai dizer assim, fulano de tal, paga o rema dele esse mês. E agora? Você vai e paga. Amém? Senhor, eu quero prosperidade para isso, em nome de Jesus. Você está comigo? Amém? Aleluia. Então, se nós começarmos a observar que o nosso dinheiro está diretamente, na nossa vida está diretamente a ter um lucro, a ter algo só com o dinheiro, e não é a Deus, se você teve a oportunidade de 5 minutos com Jesus e 5 milhões, você que escolheu 5 milhões, eu tenho que dizer uma coisa para você, você pode ganhar os 5 milhões e perder Jesus, mas você pode ganhar Jesus e ganhar os 5 milhões. Amém, irmãos? Porque eu creio no Espírito Santo que está dentro de nós, que nos revelará coisas poderosas, segundo a nossa alma for próspera em Deus, no crescimento da palavra, Deus podendo acreditar em nós, sabendo que nós não vamos nos perder. Eu prefiro ficar liso do que eu chegar perdido no céu. Eu não estou dizendo que eu não quero dinheiro na minha vida, eu quero os 5 milhões, os 10, eu quero chegar para o Tiago e dizer assim, Tiago, o que você está precisando aqui? Estou precisando de uma reforma do galpão. Manda fazer. Aleluia. Pode mandar fazer a reforma. E agora? Não é agora não. Dá uma olhadinha na sua conta lá para ver como é que está. Amém, irmãos? Para o reino de Deus, para a ministração da palavra de Deus, do Senhor, para desenvolver o reino do Senhor. Às vezes, irmãos, o Senhor nos planta em algum lugar exatamente para que aquela obra cresça, avance. Nós podemos ver aqui no próprio Bom Jardim pessoas que têm crescido na palavra, avançado, como o irmão falou, tem muitos agora fazendo escola de ministros, né? Talvez passem aqui algum tempo, mais uma vez para nós trabalharmos, ganharmos mais vida para Jesus, duplicar a igreja, e muitos deles vão mesmo, irmãos, voar, vão seguir as suas carreiras. Aleluia. Deus levantou naquele meio apóstolos, mestres, profetas. Amém, irmãos? E eles vão voar mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, eu não sou pastor que segura ninguém. O que o Senhor quiser fazer, Ele faz até a mim. Se Ele quiser que eu vou voar. Vou voar nas asas dos ventos. Amém. Eu estou disposto, irmão, a fazer a vontade perfeita do Senhor. Se for para ficar aqui mais 10 anos, eu fico. Aleluia. Se for para nós ir embora, nós vai. Mas eu quero estar segundo a vontade de Deus, irmãos, que ela é perfeita, ela é maravilhosa. Eu garanto, eu tenho certeza que Deus está tratando com muitas pessoas sim são acrescidas. Você chegou nesse lugar, você não chegou em vão, você pode estar aí sendo tratado, estirgado, puxado, sabe, sendo moído muitas vezes. Nós tratamos mesmo com a palavra, alguns ficam, outros vão embora, quem vai embora foi, quem ficar vai ser tratado, vai ser cuidado. E nós amamos a cada um de vocês, irmãos, e nós queremos é isso mesmo, é o avanço espiritual. Portanto, todos estão, já foi colocado lá no grupo, né, irmão, de compra o livro, onde tem lá, crescendo espiritualmente, tem lá um preçozinho bem interessante. Vá lá e compre, irmãos, porque todos os ministros da nossa igreja vão estar ministrando sobre essas coisas. E essa igreja está num crescimento, em uma nova fase, em uma nova direção, virou a chave, na verdade. A ficha foi caindo, está caindo na vida de muitos irmãos, e eles estão avançando. Amém, irmãos? Essa igreja está avançando. Você está comigo? Diga assim, eu creio nisso.
Aleluia. Você está imbuído nisso aí, irmãos, nesse crescimento. Então, se nós estamos dando mais valor ao dinheiro, é possível que estejam servindo a um outro Deus, não ao Deus verdadeiro, talvez a um Mamon. E nós vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis capítulo 4, versículo de número 2, que ele diz assim: e deu à luz a seu filho Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Um era pastor de ovelhas, o outro era lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, diga assim, em algum tempo. Sabe, às vezes eu fico lendo esses textos e vou vendo tantas coisas que nós deveríamos fazer de uma forma diferente para o Senhor. E ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele levou um tempo, é como se ele tivesse dito assim: eu vou deixar a oferta, mas eu não vou agora. Eu vou deixar a oferta, mas isso aqui não é tão importante quanto. Ao passo, no versículo 4 diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos, das primícias das suas ovelhas. Ele fez o primeiro, eu quero do primeiro, ele disse, esse aqui é do Senhor e eu vou fazer logo isso. Amém? E aconteceu o quê? Que de fato ele foi, entregou a sua oferta, e ele está falando de oferta, mas pastor, lá na época não tinha dinheiro não, como era a oferta? É que eu quero que você entenda, uma oferta, ele foi ofertar ao Senhor, ele foi entregar para o Senhor. Da mesma, é como se ele fosse uma moeda que, de troca, de trabalho que a gente fazia, trocava uma coisa por outra, que as pessoas faziam. Amém, irmãos? Mas hoje, de fato, nós temos agora uma moeda, um dinheiro que pode ser, eu não vou entregar as ovelhas, mas eu vou entregar o valor de tantas ovelhas, por exemplo. Isso não importa o que nós queremos falar agora. Mas só que, para Caim, no versículo 4 diz assim: e atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Irmão, você acha que Deus atentou de fato para a oferta em si? Não, Deus atentou para o que estava dentro do propósito do coração, irmão. Não era para a oferta. Porque você pode ofertar e dizimar aqui 2 milhões aqui na igreja. Mas se no seu coração não tiver o propósito correto, Deus está atentando para ele. Você está comigo? Aí assim, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. No versículo 5 já diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e caiu-lhe o semblante. Pastor, o que isso aqui tem a ver com amor? Eu tenho para mim, eu tenho certeza, irmãos, no meu coração. Eu tenho certeza no meu coração que Abel ofertou com muito amor. Eu estou falando permanecendo no amor. O título da ministração é permanecendo no amor. E ele ofertou com amor. Porque quem oferta com amor, ele não olha para o seu próprio interesse. Ele resolve logo, é questão de resolver logo o problema. Se você tem um problema para ser resolvido, de todos eles você precisa cuidar da sua esposa, do seu esposo, e tratar, e amá-lo, dizer que ama, quer que está com você é a minha vida. Cuide da sua família ali, naquele momento ali, com amor, não é com amor? Você não faz isso com amor? Então para o Senhor é a mesma coisa. Você olha para o filho, eu preciso ajudar o meu filho em alguma coisa, então você ajuda, é com amor. Então Deus viu essa questão do amor. Mas pastor, que associação você pode fazer com amor? Vamos abrir Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 4. Aí aqui a gente descobre, esse Hebreus, ele desvenda tanta coisa interessante que fica oculto ao passar do tempo. Ele logo no início ele diz assim: havendo Deus se revelado aos profetas, né, ao povo por meio dos profetas e por outros meios, a nós nos revelou por Cristo Jesus, né? Ele está falando em Hebreus ali muitas coisas que são reveladas, interessante, e aqui ele revela algo importante que foi descoberto e a gente descobre de uma forma poderosa. Versículo 4 começa dizendo assim: pela fé, diga assim, pela fé. A opera pelo quê, irmão? Tinha condições dele ele usar a fé sem naquele momento estar usando o amor para Deus? Existe um princípio de Deus? A fé opera por onde? Pelo amor. Então, quando você dedica suas primícias com amor ao Senhor, Ele recebe a atitude do seu coração. Não é para eu barganhar contigo, Senhor. Eu estou te dando porque eu te amo. E acabou.
Ah, eu estou fazendo louvor em céu até 11 horas da noite. É porque eu te amo, Pai. É porque eu quero dar o melhor. Ah, ninguém vê quando eu estou limpando a igreja, ninguém vê quando eu passo pano, ninguém passa por aqui, ninguém tem nem noção, não importa, meu irmão. Eu estou fazendo para o Senhor em amor. Ah, eu estou trabalhando eu estou lá no meu trabalho, o meu patrão não está vendo, aliás, ele não olha nem para mim, não fala nem no meu nome, e daí? Amém? Uma hora, irmãos, alguém vai conectar alguma coisa com você em algum lugar. Amém? Lembra de Daniel? Nós vamos entrar nessas histórias e tal. Mas Daniel estava lá no cantinho dele, e aí diz, lembra de mim, o Copérnico. Ninguém lembrou dele, né? José. Ninguém lembrou dele. Ninguém lembrou dele. Há um dia, aconteceu. Porque não importa, irmão, você está fazendo para o Senhor. E olha que José, irmão, foi provado. A gente passou uma provinha desse tamanho assim. Que não cabe um. Aí a gente, ai meu Deus, que provação, Senhor, até quando o quê, rapaz? Rende graças ao Senhor, Pai, eu te rendo graças, porque eu já orei, já é meu, já está conquistado, estou te rendendo graças. Amém, irmãos? Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E aí eu quero te dizer, irmãos, eu acho que não era a quantidade, eu acho que não era a qualidade, ou porque era sangue, ou porque era animal. Não, irmãos. Era a forma com que ele dedicou-se ao Senhor, o amor. Porque ele fala aqui, pela fé, e a fé opera pelo amor. Você está comigo? Você vê como é que as conexões funcionam? Então eu consigo entender, irmãos, que foi pela fé, foi pelo amor, a forma com amor com que ele se dedicou. Se eu tenho para organizar algumas coisas para minha esposa hoje, por que eu vou esperar alguns dias? Porque você está vendo a debilidade para ser resolvida, porque você não resolve hoje? Não, depois. E cadê o amor? Foi para onde? Para onde é que foi o amor? Amém? Você dá uma olhadinha em Coríntios capítulo 13, você vai ver o amor lá, e o amor não se ensoberbece, o amor não olha para os seus próprios interesses, o amor não se ufana, não se ressente do mal, não é grosseiro, não é orgulhoso. Vai dizendo mais, irmão, vai dizendo e vai ajustando aí tua vida. Não é rancoroso, não é irritável, não é ciumento. O que mais? Não é presunçoso, não se ira. Ai, Jesus. Não é avarento. Não é avarento, né? Amor, compra um shampoo daqueles para mim. O quê? Aquele? Não, tem um de R$10 aqui. Eu quero de 22. Não, tem um de 10. Por que você não usa sabão pavão no cabelo? De coco. Irmão, que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Esse amor é... Rapaz, meu Deus do céu, você tem como fazer e não faz. Você tem o dinheiro para comprar as melhores coisas para você, mas você bota no banco até o governo tirar. Pelo amor de Jesus, irmão. Usufrui que nós vamos para o céu. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, é tão massa, é tão legal quando você começa a entender, começa a olhar para o outro com amor. Eu aprendi muita coisa com a minha esposa nesse aspecto, porque tudo que ela vê dentro de casa, ela quer dar. Não vão lá em casa não, pelo amor de Jesus. Tudo que ela quer ver, ela dá. Ela quer dar, o negócio dela é dar. Mas o quanto ela recebe, irmãos, tu não tem noção. É o dobro, é surpreendente, é impressionante. Porque se dá com amor, irmãos. A fé opera pelo amor.
Quando a gente ama, olha a necessidade do outro e pá. Quando ela vai dar uma roupa para uma irmã, irmão, eu fico impressionado. Quando ela diz assim, meu filho, essa roupa que eu vou comprar, eu vou levar para a irmã fulano de tal. Eu digo, como assim? Aí eu não sei se a irmã é mais larga, mais fina, mais alta, mais baixa, mas irmão, quando chega lá, pá, dá certinho, do mesmo jeito. Eu digo, meu Senhor amado. E quando eu dou uma olhadinha no meu guarda-roupa, né? Vou dar uma olhadinha nas minhas roupas, e quando eu procuro, eu digo, cadê fulano de tal, tá onde? Aí eu digo, vixe, alguém já passou por aqui, sem eu ver, ó. Pss, já botou no saco do Papai Noel, né? Sabe, irmãos, essa forma, e isso para mim, logo no começo do nosso casamento, foi muito complicado, porque tudo que ela via, ela dava. E agora eu entendo, irmãos, que o que ela tem hoje é exatamente por causa disso. Então vamos começar a dar. Eu estou dando, irmão. Se Deus me der, eu vou dar. Deus me dando, eu vou dar. Para repartir, para poder. Sabe, irmãos, é maravilhoso. Essa semana mesmo ganhei 2 livros. Olha que coisa maravilhosa. 2 livros poderosos. Irmãos que quiserem me dar mais livros, eu aceito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Principalmente se for acompanhado com Pix, né? Aleluia. Eu vou achar bom. Irmão, tu tá achando, você está rindo, mas quem vai ser abençoado é você. Amém. Se você tiver entendido, quem vai ser abençoado é você. Aleluia. Pastor, o senhor está com um golpe? Não, irmãos, eu estou sendo espiritual. Eu não quero que você leve as coisas em vão, as coisas de Deus em vão. Mas aquilo que nós plantamos, irmãos, nós vamos colher. É uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dá para fazer até as vincas, né? É uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. Lucas 6,38, aí, ó. É a vida dela. O nome dela é Fátima Valentim, Lucas 6. Pode olhar lá que está o nome dela lá anotado. Amém, irmãos? Porque, gente, isso é maravilhoso. Isso eu tenho aprendido muito com ela. E eu não estou nem em 50% nessa história ainda. Não estou não. Porque quando ela dá, eu fico olhando assim mesmo. Se o carro tivesse o nome dela, eu acho que eu não tinha mais o carro. Mas, irmãos, você sabe que nós ouvimos algumas ministrações que falam sobre prosperidade. E a pessoa é dizimista ofertante, mas ela não é só dizimista ofertante, ela tem um coração em dar. E quando ela dá, não importa onde foi que aconteceu, sabe, sendo direcionado pelo Espírito. Por isso que eu digo, irmãos, ser espiritual é algo poderoso, não é coisa de carnalidade. Não é algo que você está dando porque eu quero retornar, é algo que você está dando porque o Espírito te revelou. Porque eu não sou carnal, sou espiritual. E se o Espírito te mandar fazer, irmão, faça. Não tenha medo de fazer. Aleluia. 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 Glória a Deus. Então, vocês entenderam a questão aí de Abel? Aleluia. Eu não sei se o Deus de Caim era Mamon, mas Deus chegou para ele e disse assim, ei rapaz, se você quiser, você pode tomar uma atitude diferente. Será que eu não vou receber? Vou receber sim. Ajusta. Ele ajustou? Não ajustou. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Não tem acepção de pessoas. Se eu organizar a minha vida, é como a palavra de Deus fala. Amém? Aleluia. E se você ainda não recebeu, é porque você está sendo tratado, você está sendo construído. Que se te colocarem 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões, te colocarem algo para tu administrar, e se você tiver o coração errado que você tem, pode ser que Deus não te dê. Porque o nosso coração, irmãos, é para transbordar, ser algo que transborde e que entregue e que dê. Doador. Amém? Você está comigo? Amém. Aleluia. Então vamos prosseguir. João capítulo 15, versículo de número 9. Ele diz assim, qual o título da ministração? Permanecendo no amor. Semana passada me deram uma garrafinha com muito amor. E nessa semana compraram esse copo com muito amor e colocaram assim. Vá trazendo, irmão. Vá trazendo para as coisas do Senhor, para os utensílios da casa do Senhor. Está sentindo falta de alguma coisa? Irmãos, eu não vejo talheres na igreja de prata. Compre, irmão, e doa. Está entendendo, irmãos?
Aleluia. Pastor, o senhor está barganhando? Não, estou querendo que você seja abençoado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então assim, João capítulo 15, versículo de 9, diz assim: como o Pai me amou. Quem está falando isso? Quem está falando isso, irmãos? Também eu vos amei. Aí finalzinho diz: permanecei no meu amor. Não vai dar para eu falar tantas coisas que Jesus Cristo fez em amor. Pois lê o Novo Testamento, as páginas que Jesus Cristo escreveu, e diga assim: rapaz, ele olhava para a dificuldade de um, olhava para a dificuldade do outro. O meninozinho chegou com 5 pães e 2 peixinhos, ele disse assim: é com isso aqui mesmo que nós vamos fazer, vamos orar. Aprenda a orar como Jesus orou, para multiplicar as coisas, e ele multiplica para sobrar. Amém, irmãos? Agora vem o 10, que ele é... O 10, ele diz assim: se tem um se, né? Se guardares os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento ou pensamento. Eu não posso amar, irmãos, o meu carro mais do que Deus, não. Eu não posso amar a minha família mais do que o Senhor, não. Tem pessoas que dizem assim: o meu filho, ai minha filha, não sei o quê. E o menino cresce e fica barrabudo, meu filhinho. Mamãe. E se ele não chegar cedo, ai meu Deus, não durma. Irmão, vá dormir, irmão. Pelo amor de Jesus. Aleluia. Né? Ama mais as coisas do que o próprio Deus. Ei, irmãos, as coisas que nos esperam são superiores, são maiores. Aliás, nós já desfrutamos desse superior, a presença dele em nós. Você está aqui ainda? Aleluia. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O amor não fala mal. O amor ajuda. O amor vê o irmão banguela e diz assim: irmão, eu vou botar um dente aí na tua banguela aí. Tu não tem dinheiro, não, vamos juntar aqui um dinheiro, vamos fechar essa janela. Ou ver o outro cego tentando enxergar. E o irmão não tem dinheiro. Irmão, por que tu fica olhando assim, pregado nas coisas, procurando? Está procurando alguma coisa, agulha? Não, é porque eu não enxergo, porque eu não tenho dinheiro para comprar o óculos. É mesmo, irmão. Você não tinha o óculos, mas agora tem. Você não tinha o dinheiro, mas junta, irmãos, ó, fulano de tal, vamos juntar aqui, tal, vamos juntar, vamos comprar um óculos para o irmão. Aleluia. Aí fica olhando para o irmão veio com a chinela furada, japonesa num prego enganchado e tal. Olha como é que o irmão anda. Irmão, tu já prestou atenção que você podia ajudar a vida do irmão? Você já prestou atenção que você podia abençoar a vida dele, pagando um curso para ele, levando ele, para ele ensinar, para ele crescer, comprar uma chinela boa? Andar em amor, irmãos. Amém, irmãos? Eu não sei como é que Jesus tratava com dinheiro, porque a Bíblia não especifica muito algumas coisas desse aspecto, mas se ele andava em amor, irmão, se tinha um pobre acolá, ele vai Judas, aí Judas vai entregar, ficava metade para ele, mas ia, né? Mas o saco de Jesus era tão maravilhoso de multiplicação que a quantidade que Judas roubou não foi suficiente, não dava, ele tirava, tinha mais. Não tinha como, ele podia fazer o que ele quisesse lá. E Jesus foi amoroso com ele até o final. Amém? Ele amava, Jesus amava. Você quer botar a pessoa para fora da sua vida ou você quer tratar a pessoa? Eu não aguento mais essa pessoa. Você tá com vontade de investir na vida dela? Ou você está dizendo: eu não quero mais essa pessoa perto de mim, eu não aguento. Irmão, eu não aguento mais.
Aleluia! Mas ele diz assim: se guardares os mandamentos, permanecer em amor, né? Eu permaneço no amor de Deus. Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A vossa alegria seja completa. A vossa vida seja completa em todas as coisas. Amém? Prosperidade às vezes não chega porque você não perdoou, querido, queridinha. Eu não aguento nem chegar perto. Eu até me isolo e fico andando aqui diferente, porque o céu que eu vou não é o céu dele, irmão. Cuidado. O meu Espírito Santo não é o Espírito Santo. Pode ser que o seu seja um mamon. Pode ser que o seu seja outra coisa completamente diferente, que não seja o de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. A nova criação está unida com Cristo. Quantos sabem que a nova criação é o corpo de Cristo? Aleluia. Amém? Jesus carregava os fardos e o jugo deles, e o jugo dele era suave e os seus fardos eram leves. O jugo de Jesus era suave. Irmão, você sabe o que significa jugo? É algo que colocava aqui nas costas do boi, do boizão. E o boizão mais experiente, eles colocavam de um lado, que ele já estava mais cansado, do lado e colocavam um novinho. Mas o novinho não tinha ainda, irmãos, não tinha ainda a habilidade para ficar carregando aquela coisa. E talvez se ele fosse, ele quebrasse tudo. Mas o velhão, ele já sabia, botava aqui o jugo nele e no outro. Então a proporção que o boizão andava, o outro também funcionava junto com ele, na mesma medida, aprendendo a fazer todas aquelas coisas. E Jesus diz assim: o jugo é suave. Jesus vem e coloca para andar junto com a gente vai andando junto com ele, é suave, nós vamos aprendendo, não sabemos de nada, mas ficamos do ladinho dele, no jugo dele, porque o jugo dele é suave e leve. No entanto, Jesus Cristo foi, e ele diz assim: eu vou, mas enviarei o Consolador. E aí ele diz assim: eu sou o cabeça e a igreja é o corpo. Então Jesus funciona, quem funciona aqui na terra é o corpo. Então o corpo também deve ter o fardo leve e suave. É você descer do patamar que você está e ir um degrau, descer o outro, se possível, descer o outro, buscar, andar, falar, aguentar, servir, até aquela pessoa, irmãos, ficar numa posição poderosa em Deus, até crescer espiritualmente. Aleluia! O livro Crescendo Espiritualmente fala exatamente sobre isso. De você poder, de fato, amar, fazer com que aquela pessoa cresça espiritualmente. E não fique menino para sempre. Tudo bem. Você quer crescer? Amém, eu vou te ajudar. Chega um momento, irmãos, que a gente para, porque a pessoa não quer crescer, vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. E a gente precisa fazer com que as pessoas cresçam espiritualmente. E o amor faz isso. O W. Kenyon, ele fala exatamente sobre isso, sobre esses fardos. Nós precisamos descer, irmãos, para abençoar outros com fardos leves, aguentá-los, porque eles não conhecem de fato ainda o que é a revelação de Cristo, e você precisa fazer. Paulo falava isso sobre uma forma poderosa, ele dizia assim: eu sinto dores de parto, para imprimir Cristo em vós. Você não tem paciência com o irmão de forma nenhuma, mas ele é difícil, irmão, era o irmão, a irmã ter chegado aqui. Nós temos preparados mesmo de fato, para chegar a pessoas complicadas. E pode ser quem for, irmão, nós vamos chegar, nós vamos tratar, nós vamos cuidar, nós vamos ensinar, recebê-los. Porque o amor de Deus foi derramado dentro de nós. Fala comigo bem forte: o amor de Deus foi derramado no meu espírito, pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Sabe de fato o que aconteceu com a nova criação? Cristo passou a viver em nós.
talvez muitos nem tenham percebido que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E a gente vai ver isso em Gálatas 2:20. Ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho na carne, não, irmão, você não é a carne, é o viver que está na carne. É o seu espírito que está no seu corpo, que você está aqui agora, né? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, fala comigo, me amou, e a si mesmo ele se entregou por mim. Ele torna a falar assim, me amou. O amor de Deus. Agora não é mais eu quem vivo. Quem vive agora é Cristo em mim. Vamos trocar Cristo por amor. Diga assim, eu não vivo mais eu, mas o amor de Cristo, o amor de Deus vive em mim. Porque ele veio exatamente, irmãos, ele veio exatamente revelar a expressão do Pai que era amor. Tá certo? Amém? Você está aqui ainda, irmãos? Somos transmissores desse amor. E aí, irmãos, por nós sermos transmissores desse amor, nós precisamos ver algo importante em Romanos capítulo 15 e versículo de número 1. Aleluia! Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Eu vou contar 1 até 3, vocês leem isso aqui bem forte, bem alto, tá bom? 1, 2, 3. Eu preciso explicar isso, não, preciso? Está explicadinho. Você alcançou uma maturidade, então você agora vai lutar com aquele outro que não tem a maturidade. Eu estive conversando com alguns irmãos esses dias e eu disse assim, olha, está vendo que a nossa conversa hoje é completamente diferente daquela de 2 anos atrás? É verdade. É completamente diferente. Porque, irmãos, atingimos uma maturidade. E agora eu posso falar a você como uma pessoa espiritual. Esses dias eu falei com o irmão, se eu te falo há 3 anos atrás, você não aguentaria. Por isso que eu entendo que Paulo diz assim, não te falo coisas espirituais, mas eu estou aqui para poder fazer você crescer. Amém, irmãos? Fazer você crescer. Crescer na palavra a um ponto que eu possa falar. Por isso que eu estou conclamando a igreja para estar com esse livro, Crescendo Espiritualmente. Porque nós vamos estar ministrando sobre ele, talvez o ano inteiro, irmãos. Porque nós queremos ver essa igreja crescendo, mudando, avançando, no conhecimento do Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Olha o que Paulo relata em Romanos 9, 1, 3. De 1 a 3. Romanos 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Esse versículo até nós falamos que somos guiados pela consciência, pelo Espírito, somos guiados pelo um testemunho interior e pela consciência. Mas não é isso que nós estamos falando agora, nós estamos só te dizendo que ele foi guiado pelo Espírito, ele tem esse testemunho como consciência, né? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, em outra versão diz maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, fala comigo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Está falando dos judeus. Mas o que eu quero te dizer é que nós precisamos amar. Você olha um irmão, irmãos, eu tive uma lição poderosa na minha vida que eu não esqueço até hoje. Tinha uma mulher que passava em frente lá de casa, e ela muitas vezes passava muito bêbada, embriagada mesmo, e eu disse assim, meu Deus do céu, uma pessoa dessa não tem mais jeito não. E eu sempre falava, isso faz 20 anos, 25 anos isso aconteceu. Essa mulher não tem mais jeito não. A gente olha para um papudinho, esse não tem mais jeito não. Uma vez eu vi um irmão, uma pessoa que morava lá perto da nossa casa também, que as pernas dele eram fininhas,
mas tinha vez que a perna dele era mais grossa do que a minha coxa aqui embaixo, por causa da cachaça que bebia. E eu dizia assim, esse cara não tem mais jeito. Não existe mais jeito para ele. Eu não conhecia, irmão, o poder de Deus que podia operar na minha vida para ajudar a vida dele. E não agir, irmãos, como devia agir com os sentimentos de Cristo. Por quê? Porque eu era bebê. Só isso. Mas um dia, quando eu venho lá, ó a cocada, ó a cocada, ó a cocada, ó o doce. Eu olhei assim, meu Deus do céu. E aquela irmã, e a irmã, ó a cocada, ó o doce. Pastor, só quer um doce. Eu olhei assim para ela. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Irmão, se prepare, irmãos, para você ver o inacreditável. Se prepare para amar, irmãos, para olhar para o outro e dizer assim, tem jeito sim, Jesus é a salvação, Jesus é a tua luz, Jesus pode te levantar, você pode mudar de vida, você pode estender a mão e orar por aquela pessoa e os demônios saírem daquela pessoa, ela ter um momento de lucidez e de se decidir por Cristo. Como é diferente quando nós temos algum amor dentro de nós operando. E eu disse, nunca mais eu vou falar de ninguém sobre isso. Aí eu vi um versículo, que eu acho que é 2 Coríntios 5,16. Olha lá, se é 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então isso mudou a minha vida. Esse texto tem um contexto original, legal, mas ali dentro do texto, mas quando eu vejo isso aí, eu vejo assim, eu não vou olhar ninguém segundo a carne. Se eu estou dizendo a ninguém, eu vou olhar nem a mim mesmo segundo a carne, mas vou olhar a mim segundo Cristo me transformou, não a minha carne que estava dizendo que para o pó voltarei, que eu sou isso aqui, que eu não sou digno, mas a carne tem uma voz, viu, irmão? Mas o Espírito é outra coisa diferente, onde foi recriado, e nós podemos agora não olhar nós segundo a carne, mas segundo Cristo. Amém? Então eu sempre digo, não olhe o outro segundo a perspectiva carnal. Quando você olhar e achar difícil, se olhar sua esposa, seu esposo, seu filho difícil, você estende a mão para ele, ou na sua casa, em qualquer lugar, diga assim, eu não olho segundo a carne, mas eu olho segundo os propósitos de Deus. Aleluia! Segundo os planos de Deus para a vida do meu filho. Não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está gerando no coração. Amém? Você está comigo? Porque nós somos transmissores do amor. Diga assim, eu sou transmissor do amor. Aleluia, glória a Deus. Eita, que Deus bom, né? Eu acho esse Deus maravilhoso. Na outra tradução lá de Romanos 9:3, só ler a outra tradução, diz assim, eu não tenho aqui essa tradução. Eu sofro infinitamente angústia no coração, eu desejaria ser maldito e banido de Cristo por amor dos meus irmãos. Então, de fato, Paulo, ele amava os seus compatriotas, os seus amigos, os seus irmãos. Amém, irmãos? Nós somos transmissores, irmão, desse amor. É com amor que nós vamos estar vencendo todas as batalhas. Eu vou encerrar com essa historinha aqui. Na verdade, nós somos a identificação com Ele. De verdade, a nossa identificação com Ele, com Cristo, nos colocou em um trono, né? Em Efésios capítulo 2, versículo de número 6, olha o que aqui diz. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui, humanamente falando, nós estamos assentados nas poltronas do Bom Jardim, Verbo da Vida, Bom Jardim. Mas em Cristo, mas a nossa vida espiritual está assentado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Então, a nossa identificação com Ele nos colocou nesse trono. Nós não devemos, irmãos, querer menos do que isso para a nossa vida, porque nós somos espirituais. Agora, nós trazemos Deus aos homens, assim como Ele veio até nós por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Aleluia. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 18, 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não
imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, a palavra da fé. Amém, irmãos? Então, assim, de fato, hoje nós somos a pessoa que podemos falar do evangelho, do amor de Deus para o outro. Somos transmissores desse amor. Amém? Somos transmissores. Você sabia, Wilkes, que a pessoa que está do seu lado, onde você trabalha, onde você anda, precisa de um amor de Deus e você precisa transmitir? Não só o Wilkes, mas cada um de nós. Pessoas que estão do nosso lado, assim, eles estão só esperando que nós venhamos transmitir o amor de Deus. Então, se nós permanecermos em amor, irmãos, nós vamos exalar esse amor do Senhor nas nossas vidas para os homens e as mulheres que estiverem perto de nós, para a humanidade. Somos do ministério da reconciliação, né? O versículo de número 20, olha o 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós temos o ministério, somos embaixadores de Cristo. O embaixador, irmãos, é aquela pessoa que está no outro país, trazendo a cultura do outro país. Se você encontrar aqui uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil, você vai ver a cultura dos Estados Unidos no Brasil. Então, quando nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos daqui na terra, trazendo exatamente a cultura que nós temos no céu. Somos espirituais, viver uma vida espiritual em amor. Você está comigo? Encerrando. Sabe, irmãos, a força que tem uma hidrelétrica? Você já prestou atenção? A força que tem uma hidrelétrica? Você já viu menos em livros, em vídeo, de alguma forma, hidrelétrica? Depois você vê lá, eu quero ver uma hidrelétrica funcionando. É a força da natureza, das águas, que elas vêm e batem naquelas turbinas e vai rodando, aquele negócio e poderoso e gerando energia. Ei, irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa. Se por acaso não tiver os fios conectados, essa energia não pode chegar a lugares longínquos, às distâncias. Toda a força da hidrelétrica será em vão, se não tiver os cabos. Se você for dar uma analisada e procurar os cabos que vêm da hidrelétrica até chegar aqui em Fortaleza, vem nos cabosão grosso, grande, e vem 560 mil volts, que chega aqui em 220 transformado. Sempre tem um transformador de um ponto para o outro para transformar a energia para até chegar aqui. Chega aqui numa chassi, numa ENA, num negócio aí que tem transformadores, ele transfere para 13 mil volts, você vai ver 13 mil volts os fios passando pela nossa rua aí, quando chega num transformador da nosso bairro, em cada quarteirão desse tem um transformador que transforma para 380 e depois para 220, e na sua casa chega a 220. Mas começou de lá com os fios, as conexões precisam estar ligadas lá na hidrelétrica, onde faz todas as coisas. Deixa eu contar uma coisa, o Espírito de Deus é essa força que está dentro de você. E as conexões são você que está ligado dentro dela, levando. Somos transmissores desse amor. E Deus só tem como trabalhar aqui na terra, irmãos, por meio do corpo de Cristo. Você entendeu isso? Aleluia. Que nós possamos permanecer nesse amor. Essa força que está dentro de nós. Há um poder, irmãos, que opera dentro de nós. Gerando todas essas coisas para nós sermos transmissores desse amor. Aleluia. Você foi edificado? Aleluia. Fiquem na prática dessa palavra em nome de Jesus.